Eu sei muito bem que vocês são pessoas que experimentam isso em campo. Sei que os dois já estiveram em locais-chave já, né, na humanidade, e tem relatos e estudos também que são estudos em grupo, estudos empíricos e tudo mais. Então, para começar, eu sei que o Tadeu tem algumas experiências interessantes aí em Yucatán, né, e outras localidades da Terra que envolvem pirâmides, que envolvem contatos extrafísicos, e o Vanho também tem experiências nesses locais, e a gente vai desenrolar um pouco sobre esse assunto até a gente chegar também ao tema central, que são as pirâmides espalhadas pelo plano, né, por todo o planeta, e essas questões que estão agora em alta. Mas no primeiro momento eu queria que fosse levantada essa questão, essas experiências que você teve, que tem um relato bem interessante aí. Tem alguns relatos, né, com relação, você está falando de Chichén Itzá, né? Isso. Eu tive algumas experiências, né? Porque eu fiquei durante muitos anos da minha vida indo para aquela região, né? Que é a região de Yucatán, né? Onde fica a pirâmide de Chichén Itzá, que muitos inclusive acham que Chichén Itzá é a cidade, não é, a zona arqueológica. Ali, se eu não me engano, chama Itzum. É só vocês depois darem uma pesquisada. E aliás, tem um fato interessante. Eu tava me lembrando ontem que até os idos aí dos anos 90, até metade dos anos 90, tinha uma galera que morava ali, inclusive dentro da pirâmide, porque tem uns espaços ali, né? Tem algumas casas, a pirâmide de Chichén, ela tem uns tubos lá ali que você pode ir, enfim, mas tem um lugar onde você pode viver ali. Ah, a primeira experiência mesmo que eu tive, que foi muito, eu tive algumas, né? Inclusive teve uma que foi quando a gente foi gravar a novela Deus nos acuda. Os quatro últimos, até colocar um negócio que a gente nunca fala sobre essas coisas, né? Porque até o meu trabalho acabava sempre se mesclando com a questão espiritual, né? E, inclusive, esse foi tema de uma palestra que eu dei essa semana agora em Montenegro, lá no Rio Grande do Sul, que eu acho que foi uma virada de chave na minha vida, e eu gostaria de deixar isso claro aqui. Eu acho que daqui para frente é falar muito mais das coisas dos dois marcos, né? O publicitário e aquele que sempre juntava as coisas espirituais para ter o trabalho, né? Porque meu trabalho sempre foi voltado a desenvolva determinado tipo de coisa. Eu era meio que office boy e meio que a cobaia, que o ratinho. Isso eu já falei em vários podcasts, inclusive aqui. Chegou um momento na minha vida agora onde eu vou colocar as coisas, até porque, de novo, eu vou falar, eu vim fazer um 3. Meu nome dá um 3 na numerologia, Marcos Tadeu Siqueira, e a data do meu nascimento também, 28/12/1961. Dá 3 em tudo, então, ou seja, eu vim falar. Que é a parte desconfortável para mim, falar das minhas experiências. Então, o que eu vou fazer daqui para frente? É falar das experiências e tentar conectar ao máximo para tentar passar uma mensagem para as pessoas. Eu acho que isso que é o mais importante, para que elas, de repente, algumas coisas que foram passadas por mim e por elas também, e que a gente comece a trocar, né? Mas vamos encarar o tema. Eu só fiz esse preâmbulo até para poder falar dessa experiência. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha realmente que promover aquela região. E estou falando isso, aliás, eu adoro esse podcast, adoro esse lugar, me vem coisas à cabeça, me vem ideias para que sejam ditas aqui que nunca acontecem em outros lugares. Esse lugar vocês são privilegiados de estar aqui. Estou falando sério, isso aqui não é rasgação de seda, não. Já falei 2 vezes, falo mais uma. Eu tinha que promover aquilo de qualquer maneira. Por quê? Porque não se acreditava muito que o brasileiro fosse até Chichén, porque quando você sai de Cancún, são 2 horas de ônibus e lá a região é muito quente, então é um passeio que a maioria da galera fala, eu vou lá para ver pedra, né? Então o que eu tinha internamente? Que desmistificar aquilo, não só Chichén, mas Tulum e Cobá, que a gente acabou promovendo por último. Por quê? Porque eu queria que as pessoas tivessem as experiências de estar ali, de ter conhecimento. E aí um dia do nada chega um negócio, tinha uma novela na Globo, que era Deus nos acuda, foi uma novela inclusive gravada pela Dercy Gonçalves, era uma novela 2, era uma novela muito engraçada, tinha a Marieta Severo, tinha a Dona Nilcedes, que é a Glória Menezes, Francisco Coco. Nós tivemos uma ideia assim, pô, essa novela começou no Caribe, a gente pensou, pô, vamos terminar com ela no Caribe. Como eu era responsável pela divulgação dali da região de Cancún e região, Quintana Roo e Yucatán,
a gente pensou, pô, vamos dar tudo para esses caras para fazer nos últimos capítulos da novela em Cancún. Aí entramos em contato com o Jorge Fernando, ele era vivo na época, o diretor, com o escritor da novela, e eu falei para eles, olha, eu tenho condições de dar tudo para vocês não vão gastar nada, porque assim, deixa eu dar uma coisa para vocês que é interessante. A novela, quando está no final, acaba a verba. A verba da novela é no começo. Terminando as novelas, começa a acabar a verba. Eles não tinham mais grana para fazer uma viagem dessa, para ficar 8 dias com uma equipe inteira gravando. Aí eu arrumei todas as condições para eles irem gravar. Beleza. O resto é história. Aí fomos lá gravar em Chichén. A coisa não era para ter acontecido. Porque muitos entraves, mesmo que eu com o apoio do governo, com autorização, para vocês terem uma ideia, eu tinha autorização para ficar com a pirâmide por 4 horas para poder gravar e não podia nem chegar turistas em volta, né? Aí eu chego em Chichén Itzá, vou contar a história rapidinho, eu chego em Chichén Itzá e com todas as autorizações, chego lá para o departamento de arqueologia, falo, eu tô com a equipe aqui do Brasil, que nós vamos gravar a novela, né, um capítulo da novela aqui e tal. Aí chegaram para mim e falaram, não, mas vocês não têm essa autorização aqui, porque tinha entrado um cara novo lá. Eu voltei 4 quilômetros com o Jorge Fernando na época, não tinha celular ali, a gente teve que falar num telefone da estrada, num telefone público. Isso era um sábado. Eu liguei para a secretária de Cultura, lá na Cidade do México. Sorte que a mulher estava em casa, cara, tinha o telefone dela. Aí ela ligou e falou, não, tá tendo algum engano, não sei o quê, quem é que te falou, tal. Bom, enfim, inclusive essa pessoa que estava lá em Titia, ela foi desligada, porque tinha autorização sim. E ele simplesmente não gostava de novelas brasileiras. Olha a loucura. Então eu tô dando coisas para vocês porque eu sei o que eu tive que fazer para promover aquilo. Por quê? Porque era missão. Porque eu sabia que era missão. E eu já contei nesse podcast aqui, a gente estava até falando antes. 6 meses antes de ir para lá, uma mulher falou para mim, uma cartomante falou para mim que eu ia para lá. E era muito mais missão do que ganhar dinheiro. É sobre isso que eu queria falar para vocês. Né? Só para você tá falando de experiência lá. Então fomos lá, gravamos uma novela, a novela foi ao ar. Depois ali começou a bombar muito mais Cancún e principalmente Chichén, porque nós gravamos uma cena lá. Quem assistiu a novela sabe. A Marieta Severo era o leão, então nós fizemos uma coisa com o que tinha na época de efeitos tal, e gravamos lá, fizemos tudo direitinho. Bom, enfim. E tivemos uma experiência inusitada. A senhora Glória Menezes, ela estava comigo no ônibus, isso eu posso falar, porque foi uma coisa que efetivamente aconteceu. Ela estava bem e tal, chegou lá, ela simplesmente perdeu, ela gravou, ela conseguiu gravar, ela não estava muito bem, ela gravou, depois ela simplesmente perdeu a voz, ela não conseguia falar. Em Cancún, inclusive, a gente teve que chamar um médico para ela lá, tal, ela falou que nunca havia acontecido isso na vida dela perder a voz. Então, assim, teve um ator que aconteceu uma coisa, outra aconteceu outra, então ali foi uma coisa que mexeu com todo mundo, e eu consegui fazer com que aquilo fosse promovido e mais brasileiros fossem para lá. Mas nos idos de 2000, isso foi lá nos anos 90. 2000, o que aconteceu? Eu tinha a conta de Cancún, em 2000 eu entrei numa concorrência e peguei a conta do México inteiro do país. Que foi quando eu levei um grupo de jornalistas para lá. E quando eu levei esse grupo de jornalistas para lá, eu já devo ter contado essa história, você me corrija, Farrell, que eu já falei isso em alguns podcasts, da experiência que eu tive com Arturo lá. Eu já devo ter contado essa experiência. Essa experiência aqui foi no México? A experiência foi lá em Chichén Itzá. Você comentou que era um ser diferente, mas você não deu muitos detalhes de como não. foi a experiência. Você falou como ele era, então, que ele tinha um misto. Não. Beleza, então vamos lá. O que aconteceu? Essa experiência sui generis, eu vou contar ela rapidamente. Ficou marcado para levar um grupo de jornalistas para Chichén. Eu já tinha feito isso outras vezes. Tinha porque eu atendia Cancún exatamente. Só que agora eu estava como representante do país inteiro, do México. E quando chegou a vez de promover Cancún, eu fiz questão de estar junto com jornalistas, porque ali era a menina dos meus olhos. Eu ajudei a promover aquilo. Né? Eu já estava trabalhando ali desde 92. Nos anos 2000, eu fiz questão de ir junto com um grupo de jornalistas para eles cobrirem lá a zona arqueológica de Chichén Itzá. Tem alguma pergunta, Marcos? Não, tá ótimo. Então, assim, um dia antes, a mulher do receptivo me liga e fala assim, Marcos, eu não sei o que te dizer. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou, o guia turístico que vai acompanhar vocês, ele, de novo, sobre perder a voz, ele perdeu, o cara não tá conseguindo falar.
Eu falei, como assim? Ela falou, do nada, o cara perdeu a voz e não vai conseguir acompanhar vocês. Eu falei, e aí? Ela falou, eu não tô arrumando no momento um substituto, porque de um dia pro outro eu não tô conseguindo arrumar um substituto. Eu falei, pelo amor de Deus, tá marcado para eu ir amanhã com jornalistas, porque no domingo eles vão fazer outra atividade, depois tem outra atividade, depois tem outra atividade. Nós temos que ir para Tchem, porque eu tenho que, é um grupo importante de jornalistas aqui. Bom, ela falou, cara, eu vou tentar me virar. Beleza, passado um tempo, mais a final de tarde, ela me liga, ela falou, aconteceu um milagre aqui. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou, olha, chegou um jovem aqui, indicado por uma amiga minha lá da Cidade do México, e o cara é guia, e o cara entende muito, eu entrevistei ele entende muito da região, muito da história da região, muito de Chichén. Então ele vai ser o guia, eu consegui arrumar um guia para vocês. Eu falei, nossa, que maravilha. Ela falou, ele é um jovem, diferente até, porque, assim, deve ter uma ascendência mexicana, porque diz que é de pais estrangeiros, tal. Ele fala espanhol com um pouquinho de sotaque, mas tá perfeito. Tá ótimo. Tá bom. Amanhã, 7 horas da manhã, ele passa lá no hotel para te pegar junto com os jornalistas. O nome dele é Arturo. E tá bom, maravilha. No outro dia de manhã, passa lá o tal do Arturo. O Arturo, é esse que eu queria falar para vocês, que é muito interessante. O nosso planeta Terra, ele é feito de várias etnias, né? Mesmo você misturando um oriental com um ocidental, você vai ver que é um mestiço, mas tem padrões do tipo de corpo humano, tem padrões, né? Você consegue reconhecer. Você consegue reconhecer uma mistura. Tem uns estranhos. Né? Mas quando é um corpo adâmico que não nasceu aqui, é diferente. Eles têm umas características, por exemplo, eu conheci uns que eram muito altos com o ombro estreito. Você não encontra isso aqui. Homens de altura, 2 metros de altura com o ombro estreito, com uma cara mais comprida. Você fala, mas de onde é isso? E 2 parecidos. Só uma coisa, tem muita narrativa no meio ufológico de pessoas que tiveram contatos e descrevem isso. Mas da década de 40, de 50. Descrevem o quê? Esse tipo esse biotipo que de você tá corpo, falando. de ombro estreito? Mas isso em contato. Que chama atenção. Em contato, entendeu? Eu tô falando porque é interessante. Né? Porque aí eu descobri que eles eram depois. Depois, por não dar a mão, pelo sotaque, pelo cheiro, eles exalam uma coisa diferenciada. Por várias. Tem nuances que, se você começar a prestar atenção, no humano não tem. E tem uma coisa que eles passam. Se eles andam no meio da multidão, passa batido. Passa batido. Você fala que eles passam batido. É ozônio não. Ozônio, na verdade, é uma coisa que eu contei uma vez da nave, e eu vi um dia, num podcast, eu vi um cara falando que um Grey entrou num quarto dele, e quando ele saiu, ficou um cheiro de ozônio no quarto. Aí talvez seja o ato de alguma combustão deixar esse cheiro no ar, né? Mas não, eles não... Ele tem um cheiro diferente, esse Arturo que você falou. E teve um detalhe, né? Que depois você começa a juntar as coisas, né? Você, quando chega em Chichén Itzá, é muito calor e a umidade relativa do ar é altíssima. Então você transpira bicas ali, diferente do deserto do Saara. No deserto do Saara você não transpira, por isso que você não cheira. Por isso que o cara no deserto fica uma semana sem tomar banho. Você não transpira, você seca. Por isso que você... Eu sei porque eu tenho o deserto do Saara, tenho muito sol de deserto do Saara na minha cabeça. Por isso que você põe aquelas roupas. Porque você não tem a sensação de calor. A roupa Pode preta, ver, né? por isso que os caras se entubam inteiro. Você não sente calor. Você vai falar, nossa, mas tá 40 e não sei quanto. Você não sente calor. Tanto, por isso que se come comida apimentada durante o dia, para quê? Para você ter que ter a sensação de ter sede. Porque se você tá no meio do deserto do Saara e você não bebe água, você apagou, você já era. Você vai secar que nem uma uva passa. Gente, tâmara, vocês acham que é o quê? Que aquilo é açucarado O que vocês acham que é a tâmara? A tâmara, ela fica verde no pé, ela fica amarela, quando ela fica vermelhinha, o que ela faz? Ela seca no pé. Aquilo que vocês veem, aquele açucarado, é no pé da tâmara. Os caras só cortam e põem na caixa e vende. Não tem No deserto do Saara você seca. Diferente, voltando a Chichén. Em Chichén, o que acontece? A umidade relativa do ar é muito alta, então você pinga. Esse cara não transpirava.
todo mundo, você via todo mundo. E a pele dele era engraçado, porque era uma pele mais parecida com o indiano. O cabelo, eu nunca tinha visto aquilo. O cabelo, depois você começa a reparar na pessoa, o fio de cabelo do cara, eu nunca tinha visto um fio de cabelo tão grosso quanto aquele. Parecia vários fios de tererê. O fio de cabelo que saía da cabeça do cara era um fio de cabelo mais grosso. Você começa a reparar, porque você fica olhando e fala, pô, mas tudo bem. E a conversa que ele começou a ter comigo, nós falamos muitas coisas. Nós falamos de 2012, isso era em 2000. Ele me falou o que ia acontecer em 2012, que na verdade nós estávamos até falando aqui, o Marcos e eu, sobre o que foi feito com o sistema solar, e ele me falou, em outras palavras, Marcos, exatamente aquilo que você me falou, que o que ia acontecer a partir de 2012? O sistema solar ia entrar de novo num determinado local, passados os tais 26 mil anos, que era aquela contagem dos Maia, que você estava falando, inclusive, que você entende bem disso também. E o que ia acontecer? Nós íamos estar de frente, porque ele falou que pelo menos o nosso Sol se conecta quando entra nessa região com mais 40 sóis. Ele te deu um número nisso? Deu 40 sóis, uma rede é uma net de mais ou menos uns 40 sóis. Depois marca uma pra gente conversar com você. Tá. Encontrar ele. Se a gente conseguir encontrá-lo um dia, se eu pedir para ele voltar, sim, porque a história aqui é legal, senão eu vou dar spoiler da história. Aí o que acontece? Ele me explicou exatamente tudo isso. Isso foi na viagem. Chegou em Chichén, ele fez todo o trabalho que ele tinha feito com jornalistas. É claro que nem todos aguentaram ficar andando ali porque tem um observatório astronômico, né? Naquela região de Chichén, tem um observatório astronômico que os maias fizeram, que era com janelas, era um caracol que você vai subindo assim a escadaria, é uma cúpula. Aliás, a cúpula que tem nesse observatório é a cúpula utilizada em vários observatórios até hoje. Sim. Você já viu isso? Sim, aquele desenho da cúpula que foi feito lá naquela época, desse observatório deles, era feito com escada. Então, a cada quanto tinha uma janela para os caras observarem o movimento da abóbada celeste. A diferença é que esses observatórios, na cúpula dele, tem um rasgo para ficar esses... Isso que eu não entendi, esse só tem do lado. Ele só tem do lado, exatamente. Isso eu realmente não me aprofundei lá. Então ele fez o trabalho com os jornalistas, até para a gente não se estender muito, e voltou e falou, Marcos, agora eu preciso subir com você na pirâmide. Eu já tinha entendido, eu achei, porque assim, gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Na minha vida, sempre quando a coisa, eu não pegava a coisa de intuição, ou quando vinha realmente alto e claro para eu fazer determinadas coisas, vinham pessoas que se aproximavam de mim e falavam, Marcos, tem um recado para te dar. E isso eu sempre fui acostumado. Então as pessoas pegavam as pessoas que médiums, vamos dizer, por exemplo, como você, Farrell, de repente você pode pegar um negócio, como a nossa amiga, viu, Mihael? Como a nossa amiga que veio falar um negócio para mim, que o Mihael me passou uma vez, ela virou e falou, Marcos, eu peguei isso de você. Procede? Procede. Então as pessoas meio que me dão mensagens. E ele já, desde Cancún, quando a gente saiu, ele já começou com conversa de 2012, eu sei que você gosta disso, eu falei, não, o cara deve ser um vidente, o cara deve ser, né, o empático, enfim. E aí, estamos falando, ele falou, eu vou ter que fazer um trabalho com você de subir na pirâmide. Eu falei, nossa, um trabalho? Ele falou, um trabalho, Marcos. Um trabalho que me foi passado. O me foi passado, eu não imaginei nada, eu continuei imaginando coisas que sempre, é isso que eu quero que vocês entendam, sempre aconteceu isso comigo na minha vida. Então eu não pude desconfiar absolutamente nada dele, apesar do aspecto dele ser muito diferenciado. Ok. Chegamos na pirâmide, subimos a pirâmide, só estávamos eu e ele na pirâmide lá em cima. Não subiu mais ninguém, nessa época podia subir na pirâmide. Chegamos lá no topo, ele falou, fecha os olhos, que eu tenho que fazer um trabalho de acerto temporal com você. Eu tenho que fazer um acerto temporal com você. Que eu sabia que eu tinha alguma coisa com aquela região, tudo bem, mas eu nunca tinha me aprofundado o suficiente, às vezes eu fico até me culpando, achando que eu poderia ter aproveitado muito mais a minha estada nesse lugar sempre, que eu ia muito, mas tudo bem, isso é um outro assunto. Muitas vezes eu era bloqueado e tinha muita pedra no caminho para não realizar determinados tipos de trabalho lá. Era uma briga atroz, mas vamos lá. Aí eu tô com ele lá no alto da pirâmide, ele falou, fecha os olhos. Eu fechei meus olhos e ele falou, agora abre. Quando eu abri os olhos, era realmente um outro tempo. Tinha uma galera lá embaixo, essa galera estava toda
fantasiada, parecia um dia festivo, com aquelas coisas de rosto de gato, rosto com aquelas coisas de pássaro, tal, e tinha uma nave aqui em cima. Era uma coisa de luz redonda. Quem conhece ali sabe que a face para onde está a galera ali é a face norte da pirâmide. Nós estávamos na face norte. A face sul é onde tem umas árvores, onde tem um tipo de uma vegetação aqui atrás. Desculpa, você está falando de Chichén Itzá. Chichén Itzá. Sim. Estou falando de Chichén Itzá. Tá, sobre meu. Na frente, inclusive, tem um cenote ali, tem um cenote grande. E aí eu abro o olho, acontece isso. Só que o que aconteceu nesse momento? Nesse momento, aconteceu de eu estar me sentindo, eu me vi ali, obviamente, falei, opa, o cara me jogou numa outra coisa. Só que eu não estava absolutamente acoplado no meu corpo. Eu estava como se eu tivesse bebido alguma coisa. Sabe quando você sente meio que, não é uma tontura, mas eu não estava com domínio 100% do meu corpo. Você estava ciente de você ou você tinha uma sensação diferente da autopercepção que você tem normal? Estava você consegue ciente lembrar? de mim com movimentos inclusive. Tinha expandido, você sentiu uma expansão na sua percepção? Estava normal? Eu senti uma expansão na minha... tinha uma expansão na minha percepção. Porque o que acontece? É tão louco falar de experiências assim, gente, porque a gente traz para o cérebro. E eu tô abrindo o jogo e falando mais detalhes pela primeira vez aqui. O que acontece? Quando acontece esse tipo de coisa, você tem a ciência de que é você, mas eu sabia que eu era muito mais do que um Marcos ali. Talvez é isso que você está querendo dizer? É isso. Eu tinha uma sensação de eu ser muito mais que o Marcos. Não é que aquela sensação, estou ligado com Deus, com todo, não. Marco, é muito interessante. Só te interromper, só para complementar. Quando você conversou disso comigo, né? Eu achei uma experiência fantástica. E se eu não, o pouco que eu te conheço, se você não tivesse me gerado confiança, eu ia estar trançando o olho. Mas o pouco que eu te conheço, eu sei que, primeiro, nós não temos motivos para não contar. Vivo disso. Você não vive disso, nem eu. Ao contrário, tomo pancada por causa disso. Eu imagino. Chateações. Né? Inclusive, nós estamos usando o tempo de trabalho nosso para... Né? Então, exatamente. Assim, para as pessoas saberem. Porque é o nosso irmão Farrell, inclusive. Exatamente. Não tem um interesse para a gente não. propagar, e nem damos cursos, não, as pessoas dão, mas não é nada contra isso. Não. Eu até faço, mas não é nada contra isso. Quando você estava me falando disso, como eu pego aquela parte científica para estudar, eu estava tentando entender essa relação dessa distorção temporal que aconteceu e o fato que você vai continuar, você vai falar o que você viu. Acho até melhor você terminar para depois eu colocar isso. Pode complementar. Mas é interessante porque eu falei dessa percepção estendida, porque se esse rapaz que você fala, e eu acredito em você, ele era uma pessoa diferenciada, e ele falou o que me pegou foi quando você falou ajuste. Porque se não é ajuste, existem experiências que eles podem mostrar de várias maneiras sem você intervir na realidade. Quando o cara fala ajuste, é sério, porque você está tendo uma intervenção na sua realidade. Ele está ajustando. Senão não tinha ajuste, você continua vivendo normalmente. Você você capta conhecimento e experiência. Faz sentido o que você está falando. O que é interessante? E eu nunca parei para analisar essas coisas. Isso só veio agora, porque eu sabia que tinha alguma coisa, só que não veio. Só que como a gente está aqui, só o fato de a gente sentar aqui já mudou toda a energia. Então já começa a abrir a percepção de coisas que a gente até sabe fora do corpo, só que não traz para o cérebro. E é legal que alguns podcasts que a gente está falando, a gente já conversou sobre isso. Você começa a falar uma coisa, você fala, eu não sabia disso que eu estou falando. Aí às vezes dá desespero até para escrever, porque abriu e a gente já teve percepção e contato com relação a isso. Sim. Só uma coisa que como eu digo, uma possibilidade, é muito interessante. Quando os caras falam de portais, qual que é a diferença de um portal? O conceito de dimensão são um conceito de vetores que eles descrevem a realidade. As pessoas usam, trocado o termo, eu vou para outra dimensão. Você não consegue ir para outra dimensão. Porque dimensão são vetores espalhados por um espaço que eles descrevem a realidade. Então você tem altura, largura, profundidade, e você está modulando todas as dimensões. Então você pode ir para um outro plano de realidade, que lá terão os mesmos padrões, os mesmos vetores dimensionais. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.